Minhas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro Pão Nosso, do Chiquinho de Jesus, que quem tiver esse livro Pão Nosso, vá lá no capítulo 123. Lá tem uma passagem bíblica, não é? Quem tiver a Bíblia pode consultar também, que está em Marcos, capítulo 9, do versículo 24. Marcos, capítulo 9, do versículo 24. Lá, nessa passagem bíblica, está escrito assim: imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vou repetir. Nessa passagem bíblica que está em Marcos, capítulo 9, do versículo 23, que diz assim: imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então ele falou que cria em Jesus, mas pediu que Jesus o ajudasse na sua pouca fé. Aí ele continua, aí vem a explicação do Emanuel, referente a essa passagem bíblica de Marcos. Ele diz assim: aquele homem da multidão, aproximando-se de Jesus com o filho doente, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. É verdade, todo mundo fala que tem fé em Deus, que é cristão, mas quando na primeira tempestade, aí são escassos aqueles que permanecem firmes na confiança. Aí ele continua: revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Então, quando a gente participa de rituais, disso e daquilo, mas quando surge algum escândalo, não é? Aí a pessoa fica entrando em contenda, se exasperando. Aí ele continua: se falha um missionário, verifica-se a debandada. Tá vendo? Se falha um missionário, verifica-se a debandada. Ou seja, se um amigo nosso da igreja, se o pastor, o padre ou o dirigente espírita, enfim, comete uma falha, todo mundo vai embora. É isso que ele fala. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Repetindo, se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desconfiando amanhã, e desfalecendo amanhã. Olha como o ser humano é inconstante, né? Como o ser humano é inconstante, como o religioso é inconstante. Hoje tem fé, amanhã não tem. Hoje é perseverante, amanhã desanima. Hoje tem vontade de ir na sua religião, amanhã não esmorece, não tem mais vontade. E assim vai levando a vida, sem perseverança. Fica como um barco em alto mar, ao sabor das ondas e à mercê da própria sorte. Aí ele continua: somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que,
à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Fica aí, portanto, para a nossa reflexão, né? Essa passagem de Marcos, né? Onde o pai leva o filho que está doente e ele chega para Jesus e fala, ele clama com lágrimas e fala que crê em Jesus, mas que Jesus o ajude na sua incredulidade, ou seja, na sua pouca fé. Então, fica aí para a nossa reflexão, que é importante para nós outros, não é? Lutarmos para ter mais fé, mais esperança, mais otimismo. Então, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.